Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Surpreendidos pelo Reino. Daremos continuidade ao estudo da Bíblia em ordem cronológica. Lembre-se, o primeiro passo para vencer é nunca desistir. Gênesis capítulo 33, o encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: "Quem são estes?" Jacó respondeu: "São os filhos que Deus concedeu ao teu servo." Versículo 6. Então as servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: "O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho?" "Ser bem recebido por ti, meu senhor", respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: "Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu." Mas Jacó insistiu: "Não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito." Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: "Vamos seguir em frente, eu o acompanharei." Jacó, porém, lhe disse: "Meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas, que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir." Esaú sugeriu: "Permita-me então deixar alguns homens com você." Jacó perguntou: "Mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente." Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Verso 20. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. Gênesis capítulo 34. O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou, mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor: "Consiga-me aquela moça, para que seja minha mulher." Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo, com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse: "Meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ela para que seja sua mulher." Versículo 9. "Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades." Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: "Concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem.
Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me deem a moça por mulher. Versículo 13. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Hamor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um povo só. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Hamor e a seu filho Siquém. Versículo 19. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Hamor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: esses homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles, poderemos casar com suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles. Lembre-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição, para que se estabeleçam em nosso meio. Todos que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Hamor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade, desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó, e passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Gênesis capítulo 35. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó o enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Versículo 7. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé de carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se.
De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você. E também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ele uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grandes dificuldades. E, enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada, junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento diante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Esses foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó; Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel: José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois, Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. 1 Crônicas, capítulo 2, versos 1 ao 2. Os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Voltamos ao livro de Gênesis, capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, Hitita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que haviam adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temá, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tima, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram estes os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Nate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú, Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada.
Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes de Nate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel, em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes de Eus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Vamos agora pular para 1 Crônicas, capítulo 1, 35 ao 37. Os descendentes de Esaú. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz, e Amaleque e de Timá, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Agora pulamos para 1 Crônicas, capítulo 1, 38 ao 39. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Orri e Romã. Lotã tinha uma irmã chamada Tima. Voltamos para o livro de Gênesis, capítulo 36, versículo 23 em diante. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para passar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizon, Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Versículo 27. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Os reis, os chefes de Edom. Versículo 31. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá de Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Haddad morreu, e Sanlá de Masreca foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Aquibor, morreu, e Haddad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred, neta de Mizaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Tima, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mizar, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que os ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Leitura 1 Crônicas, capítulo 1, 40 ao verso até 54. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dizon. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilá, Zaivã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Os reis, os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá.
Belá morreu. E Jobabe, filho de Zerá de Bosra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os medianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Sanlá de Masreca foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Anã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tima, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom. Verso 53. Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Estudo de hoje. Gênesis, capítulo 35, verso 10. O Senhor lembrou Jacó de seu novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Veja Gênesis 32, do 22 ao 32. A vida de Jacó era repleta de dificuldades e provações, mas seu novo nome refletia seu desejo de ficar próximo de Deus, apesar das decepções da vida. Muitas pessoas acreditam que Jesus promete uma vida livre de problemas. Consequentemente, conforme a vida torna-se difícil, elas ficam decepcionadas e abandonam a fé em Deus. Porém, Deus falhou? Na verdade, Jesus advertiu seus seguidores de que teriam de enfrentar tempos difíceis. No mundo tereis aflições, mas ele ofereceu-lhes também a esperança. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Portanto, em vez de esperar por uma vida livre de problemas, os seguidores de Jesus devem firmar-se em Deus durante as lutas da vida. Problemas e dificuldades são dolorosos, porém inevitáveis. Talvez assim como aconteceu com Jacó. Essas adversidades sejam, na verdade, lutas com Deus. Essas podem ser oportunidades de crescimento, pois problemas dão-nos a chance de confiar em Deus e são oportunidades para a fé. São oportunidades do Senhor trabalhar em sua vida. Reflexão do dia. Mesmo depois de muitos anos de tratamento, Jacó não foi transformado por inteiro, e nenhum de nós seremos. Essa glória em nós virá apenas quando formos para a glória de Deus. Quando Jacó estava voltando para casa a fim de encontrar Esaú, ele ficou com medo e mais uma vez ofereceu presentes para amenizar a situação. Gênesis capítulo 32, versos 18 ao 21. Confiar mais em nós do que no próprio Deus foi essa atitude de Jacó. E muitas vezes essa também tem sido a nossa atitude. Afinal, é mais fácil confiar naquilo que é palpável, não é mesmo? Esaú se recusou a aceitar os presentes de seu irmão, porque dizia ser um homem de muitas posses, e nada lhe era necessário. Assim, recebeu pacificamente seu irmão. Jacó e sua família tiveram dificuldades naquela terra. No entanto, foram sendo consolados pelo Senhor e percebendo cada vez mais a necessidade da obediência de Deus. Deus muda o nome de Jacó e lhe dá mais um filho, Benjamim, da sua amada Raquel, que faleceu após o nascimento da criança. Através da descendência de Jacó, Deus continuou a história para que nosso Salvador viesse. 10 de seus filhos e mais os 2 filhos de José, que ele os teve como seu, formaram as 12 tribos da nação de Israel. Já Esaú, o pai dos Edomitas, um povo que se recusou a andar nos caminhos do Senhor. Eles adoravam a Baal. Finalizamos o estudo da Bíblia de hoje. Que você possa ser renovado dia após dia. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.